assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma entrevista com o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosco. E presidente, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer ouvi-lo novamente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Presidente, a gente quer começar falando sobre o auxílio da FIENG a municípios afetados pela chuva. Nós tivemos, sobretudo na primeira quinzena de janeiro, aquela situação dramática e traumática para muitos municípios mineiros, né? Eu queria que o senhor falasse como é que a FIENG está disponibilizando esse auxílio, de qual é o valor desse auxílio, como é que os municípios, os prefeitos que eventualmente, gestores municipais que estejam nos acompanhando, podem proceder para obter esse auxílio disponibilizado pela FIENG. A gente tem todo o valor levantado, a gente tem comprado mantimentos, equipamentos como colchões, fogões, lençóis, itens de necessidade básica, como kit higiênico, né? No primeiro momento a gente levou as cestas básicas, porque entendíamos que era necessário que chegasse rápido. E a ajuda do FIENG chegou com 72 horas nas regiões. A gente está utilizando a estrutura da Defesa Civil, então a gente entrega os produtos para a Defesa Civil nos locais onde ocorreram as catástrofes e os desastres naturais. E a Defesa Civil faz a distribuição. Em alguns casos a gente articula também em conjunto com as prefeituras, faz um trabalho, mas na maioria a gente tem feito diretamente com a Defesa Civil, articulando também com algumas prefeituras. Especificamente, em que casos as prefeituras estão articulando diretamente com a FIENG? As prefeituras conectam conosco, com o nosso núcleo de responsabilidade social, que já tem um contato com várias prefeituras, e a gente coloca em linha com a Defesa Civil. Todas as nossas doações vão vir à Defesa Civil. Em alguns casos a gente direciona para um ou outro município quando a situação ali é mais crítica ou se faz necessário através do contato com a prefeitura. Mas na realidade a gente doa sempre para a Defesa Civil e pede para encaminhar para esse ou determinado local em alguns casos. Mas na grande maioria a própria Defesa Civil faz a distribuição do que ela acha necessário, pois eles têm todas as informações. Né? O presidente, para aquele prefeito que quer entrar em contato direto com o núcleo de responsabilidade social da FIENG, qual é o caminho? O que o prefeito precisa fazer para chegar ao núcleo de responsabilidade social da FIENG? Pode procurar no nosso próprio site, nas nossas páginas, né? E lá tem os contatos nossos, ou ligar na nossa central que vai ser transferido. Além disso, nós estamos fazendo um trabalho ativo com os prefeitos das regiões que estão em decreto de calamidade. Então a FIENG tem ligado diretamente com os prefeitos, que a gente tem dado um outro tipo de assessoria também. A gente tem dado uma assessoria porque muitas prefeituras têm uma estrutura pequena e não têm capacidade técnica para solicitar as verbas do governo federal, para preencher os formulários, demonstrar que houve o dano, que há necessidade, porque tem um conteúdo técnico. Então a gente designou uma parte da nossa 50 funcionários, entre advogados e engenheiros, e fizemos o treinamento junto com a Defesa Civil Nacional, para que eles pudessem compreender melhor como é que é esse processo de preenchimento dos formulários para solicitar ajuda federal, ajuda do governo federal, que tem recursos, e que a gente vê que muitas prefeituras não conseguem porque não tem capacidade técnica. Aí a gente está sentindo alguma dificuldade com as prefeituras também, porque, claro, algumas dessas pessoas que não têm capacidade técnica não querem pedir nossa ajuda porque fica demonstrado que é uma falha deles, e aí acaba impedindo as prefeituras de ter o acesso, pois eles mesmos, em alguns casos, não nos procuram. A própria área técnica não nos procura porque ficaria evidente a dificuldade que eles teriam de acessar o recurso diretamente. Então, tem toda essa dificuldade, né, mas vários municípios a gente está conseguindo apoiar, inclusive com apoio técnico. A gente está conversando com o presidente da FIENG, Flávio Rosco, e presidente, na hora que o senhor falava, inclusive desse apoio técnico que a assessoria aí da FIENG está dando
aos prefeitos para que possam preencher toda a burocracia, né, toda a papelada e levar para o governo federal para conseguir a obtenção de recursos. A gente teve um pique na sua comunicação. O senhor falava que são 50 funcionários da FIENG que foram disponibilizados para essa ajuda às prefeituras. É esse o número correto mesmo? São mais de 50 entre engenheiros e advogados. E o ponto que eu estava falando, que eu tenho que explicar mais detalhadamente, é que muitas vezes nas prefeituras não tem uma estrutura técnica para isso. Prefeitura com 10, 15 mil habitantes. E aí, às vezes, o prefeito, o técnico que não tem essa capacidade, ele fala para o prefeito: não, é muito complexo de conseguir isso, esse formulário é muito difícil. E, na verdade, com o conhecimento técnico, não é, né? E aí, de repente, tem alguém que aparece com a solução. Então a gente enfrenta algumas resistências nos corpos técnicos das prefeituras, porque eles mesmos tinham dito que era muito complicado, muito complexo o processo, justificando ali a sua falta de capacidade em conhecer. Então a gente tem que transpor esse obstáculo. Então, prefeito, insista com a sua área técnica. Não é tão complexo assim. E a FIENG está à disposição e tem equipe técnica necessária e suficiente para te apoiar nesse momento. Porque tem um prazo, às vezes, muito curto para solicitar, porque logo depois da catástrofe, o prefeito tem que fazer a solicitação num prazo muito curto, de mais ou menos 15 dias, senão ele perde o direito. Então, é uma janela de oportunidade que as prefeituras não podem deixar escapar. É interessante esse recado que o presidente Flávio Roscoe está dando, até porque a gente conversou no auge do problema das chuvas aqui em Minas. A gente conversou com o coronel Alexandre Lucas, que é o secretário nacional de Defesa Civil do governo federal, e ele já falava com a gente da importância de que as prefeituras preencham toda essa burocracia, essa papelada, para que consigam obter recursos de reconstrução, de reestruturação dos municípios. E agora a FIENG está disponibilizando essa ajuda aos menores municípios, aqueles que notadamente têm mais dificuldades técnicas, para conseguirem preencher, enviar para o governo e conseguirem os recursos para que algumas das dificuldades sanadas, algumas das dificuldades vividas possam ser sanadas pelo governo federal. Ô presidente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa da FIENG, porque é óbvio que essa não é uma obrigação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, mas nós sabemos também que, inclusive, cidades que estão numa situação muito complicada por causa das chuvas, essas cidades podem, inclusive, ter a indústria afetada em algum momento, né? Por causa de infraestrutura urbana que se perdeu, que se prejudicou em meio a isso. Mas, repito, essa não é uma obrigação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. De onde surgiu esse ponto de ajudar as prefeituras a preencherem essa papelada para levar ao governo federal? A FIENG sempre tem feito as ações pró-sociedade, né? E tentado cumprir e preencher as lacunas que muitas vezes faltam. Uma característica muito fácil de definir é que a gente consegue ser muito ágil, mais rápido que os governos, que tem uma burocracia e toda uma prestação de contas. Às vezes nessas respostas eles são mais lentos. A gente tem também enquanto entidade, mas a gente consegue ser um pouco mais ágil. Então a gente sempre tenta entrar na lacuna. O que está precisando? Quando precisou de respirador lá na crise, a gente falou: vamos desenvolver, vamos aprovar e vamos entregar. E conseguimos doar aí 1.700 respiradores em prazo recorde. Agora, nas chuvas, a gente falou: o que a gente precisa fazer de primeiro momento? Primeiro momento, levar alimento para aquelas pessoas afetadas, que o alimento da ajuda federal, do governo estadual, demora a chegar. Então a gente levou no primeiro momento. Agora a gente não está tão preocupado de levar alimento, porque a ajuda do governo começa a chegar 15 dias ali. Então já não é mais em alguns casos, 30 dias. A gente doou 30 mil cestas básicas. Como nós temos 50 mil desabrigados, mais ou menos esse volume talvez dê para a alimentação básica dessa população por um mês. Então dá tempo da resposta. Então agora nós estamos focados em quê? O que adianta eu dar uma cesta básica se a pessoa não tem um fogão? Então a gente comprou aí 3 mil fogões, estamos doando 3 mil fogões, para que a pessoa possa cozinhar, porque na perda ele perdeu o fogão.
e a gente está doando colchão, o lençol, né? Itens, por exemplo, fogão, não tem verba nem no governo federal nem no governo estadual para compra de fogão. Então, as doações privadas devem ir para aquilo que o governo não consegue atender como rúbrica, né? E o fogão é muito necessário. A gente também agora está doando aqui na metropolitana, que a gente tem capacidade de produzir e entregar alimentação. Então a gente está entregando pratos feitos, né, na hora, utilizando a cozinha do SESI, faz parte do nosso sistema, e nós estamos doando. Na semana passada nós já começamos a doar 1.000 refeições por dia, né, em cada hora. E essa semana eu já pretendo escalar para 2.000 refeições dia, para aquelas pessoas que não conseguem cozinhar porque não tem casa, não tem nada, né? Então a gente começa a fazer, e isso também o governo tem dificuldade de fazer. Então a gente vai entrando nos buracos. E você bem reportou, essa não é uma obrigação da FIENG, a FIENG faz isso porque ela decide apoiar a sociedade. E uma das coisas que a gente viu há recurso no governo federal. O governo federal disponibilizou, o presidente vai fazer um decreto e vai disponibilizar um volume muito alto de recursos para Minas Gerais. Qual que é a dificuldade, já que não tem recurso? É acessar o recurso. Então, porque nós fomos pedir para o governo federal, precisa trazer recurso para Minas, etc. Eles falaram, não tem problema, já está liberado. O problema é acesso. Na hora que a gente ficou sabendo que o problema era acesso e descobrimos que a natureza do problema era a capacidade das prefeituras menores em preencher os formulários, porque prefeituras maiores preenchem o formulário e em 24 horas tiveram o pleito aprovado e já começaram a receber recursos. Aí a gente resolveu fazer esse treinamento com a nossa equipe e disponibilizar. Então, de fato, não é obrigação, aliás, nem isso, nem é o objetivo nosso, né? Mas a gente está fazendo aquilo que pode para a sociedade. A gente está conversando com o presidente da FIENG, Flávio Rosco, e o presidente falando um pouquinho agora do cenário econômico para esse ano de 2022. É um ano de eleições, a gente sabe que isso impacta muitas vezes a economia. Hoje, manchete do jornal Tempo, a gente trouxe aqui na Rádio Super também um raio-x do cenário de inflação que a gente teve nesse último ano de 2021, uma inflação que fechou em 10,06%. Eu queria que o senhor falasse um pouco do panorama da indústria mineira e das expectativas para esse ano de 2022. O que a indústria está esperando efetivamente? A indústria mineira no ano passado, ela teve um crescimento na faixa de 10%, um crescimento extraordinário, recorde nos últimos anos. Além disso, ela empregou mais também. Então nós tivemos a retomada do emprego, que é muito importante nesse momento crítico da economia. Nós tivemos e estamos tendo sim um processo inflacionário, que foi um problema no mundo todo, gerado pela escassez da pandemia, né? Na hora que você interrompeu as atividades produtivas e naquele período mais crítico, com lockdown, fica todo mundo em casa, várias indústrias no mundo todo deixaram de produzir, mas as pessoas não deixaram de consumir, porque elas em casa estavam comendo, bebendo, fazendo suas atividades, comprando pela internet, né? Então houve um gap entre a produção e o consumo. E esse gap também teve problema de logística muito grande, porque várias rotas, entregas internacionais foram interrompidas, navios, cargas canceladas. E você teve algumas empresas também que quebraram em algumas cadeias produtivas. E tudo isso gerou uma dificuldade muito grande de resposta. Quando o mundo veio com a resposta normal, você não tinha mais a mesma infraestrutura de atendimento à disposição. E aí, com a escassez de alguns itens, há a inflação. Esse é um movimento que foi no mundo todo. Você vê os Estados Unidos, que sempre teve uma inflação muito menor que a nossa, está fechando um ano com inflação próxima de 7%. O mundo todo com índices de inflação alto. E isso, de fato, é um problema que começa a ser enfrentado. Eu acredito que no ano de 2022 a gente não vai ter isso, a gente vai ter uma inflação mais alta do que vinha tendo, mas não tão alta quanto 2021. Então eu vejo
uma redução da expectativa de inflação para 22. É um ano eleitoral, um ano complexo. Ano eleitoral sempre tem uma estabilidade maior no cenário econômico, mas para a indústria mineira nós estamos prevendo um crescimento aí na ordem de 4% a 5%. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Presidente, o senhor já participou aqui com a gente, já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong comigo aqui, combinado? Podemos começar então? Claro. Vamos lá então. Para começar a nossa hora do bate-pronto, as chuvas em Minas. O papel da FIENG. Ajudar a sociedade. Expectativa para a indústria em 2022. Positivo. As reformas que até hoje não foram feitas. Grande desafio. A proximidade da FIENG com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A respeito entre as partes. E a proximidade com o governador Romeu Zema? Temos uma boa interação e trabalhamos de maneira articulada. Presidente da FIENG, a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Que a indústria mineira tenha um bom ano em 2022, sobretudo com geração de postos de trabalho. Muito obrigado e desejo a todos também um 2022 e que seja o ano do fim dessa pandemia para que todos nós podemos voltar à normalidade das nossas vidas. Tomara.